Mas vamos lá, abra aí a sua Bíblia, pastor Rodrigo, muito obrigado pela oportunidade. Abra aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 14 e venha comigo, né? O pastor mandou para mim aí um folder, né? A mente do discípulo de Jesus. Vamos ver como Jesus se comportou, né? Como é que tem a mente de Jesus? Mateus 14, 1 a 36. Abra aí a sua Bíblia. Mateus 14, 1 a 36. É um texto muito longo, mas me perdoe lê-lo todo. Diz assim a Escritura Sagrada: a morte de João Batista, porque aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus, e disse aos que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas, porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la, e querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos, e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem, e deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo a multidão, vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, a multidão, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e esses às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Logo, quero nessa manhã trazer uma palavra ao seu coração e dizer que essa palavra também é para o meu coração. Dizer que a ti que eu preciso tanto quanto você da palavra que eu vou lhe ministrar. E eu preciso tanto depender do Jesus quanto você também precisa depender dele. Falar de Jesus é extraordinário. Contar as histórias de Jesus é espetacular. Eu nunca conheci um homem igual a Jesus, e eu nunca vou conhecer alguém que se compare a este homem chamado Jesus Cristo, que foi 100% homem e que também foi 100% Deus. A obra que Jesus fez em mim foi maravilhosa. Jesus tem me dado e dado a você oportunidades sem par. E aproveite cada oportunidade que Ele der a você, enquanto você ainda pode respirar. Ontem, quando eu estava no concílio dos diáconos, eu fiz um discurso de gratidão a 3 famílias que estavam presentes naquele dia, porque eu não sei que outro dia eu teria oportunidade de fazer aquilo. Não foi combinado, Deus que proporcionou. E naquele dia, naquele momento, antes do concílio, eu falei assim: eu queria, neste momento, externar a minha gratidão a 3 famílias que estão presentes aqui nesse lugar. Família Franco, família Malaquias, inclusive tem até Malaquias aqui, né? O José Malaquias falou que vai vir comigo aqui. Josué é seu primo? Hã?
Seu primo, né? Então, Josué Malaquias estava lá. Está na minha gratidão a você também que é Malaquias. Minha gratidão à família Malaquias. Também você é da família, né? E a minha gratidão à família Araújo. Por que externar a minha gratidão? Porque na Igreja Batista Monte Moriá, o dia que eu estive lá, como está aquele meu querido lá atrás, qual o seu nome? É você mesmo que mexeu assim, ó. Isso, seu nome? Leandro? Estou eu onde o Leandro está. Pastor Norival Franco pregando, colocou a mão assim despretensiosamente desse jeito aqui, e o dedo dele ficou apontando para mim, e ele começou a falar um monte de coisas que tinha a ver comigo. Como eu não entendia muito bem ainda naquela época, eu fui embora com a minha irmã, mas eu briguei muito com a minha irmã. Eu disse para ela assim: quem foi que disse que você podia contar para ele o que estava acontecendo comigo? Ela: eu não contei não, mano. Você contou, porque ele, além de apontar para mim, ele falou tudo sobre mim. Mas ele não apontou para mim, ele colocou simplesmente a mão assim, despretensiosamente, fez assim e continuou falando. Ele não apontou para mim, né? De maneira consciente, mas ele apontou para mim. Naquele dia foi desencadeado um processo na minha vida. Eu já estava lá no fundo e já estava decidido a me suicidar. E aquele dia desencadeou um processo. Depois daquele dia entrou na minha vida o Josué Malaquias e o Marcos Araújo. Eles são os meus pais na fé. Eles me conduziram até Jesus. E eu pude, numa oportunidade, ter as 3 famílias representadas e externar toda a minha gratidão, porque tudo que eu tenho e sou no dia de hoje passou pela vida dessas 3 famílias. Eu fui alcançado por Deus através dessas casas, e eu oro por essas casas, eu oro por essas famílias, e eu oro para que Deus abençoe e frutifique muito esse povo. Então vocês que são Malaquias, né, têm recebido a minha oração aí, tá? Eu não sei o que Deus está fazendo, mas eu estou orando, tá bom? Eu agradeço muitíssimo a esse povo que é o povo de Jesus, esse povo que Jesus usa, esse Jesus da Bíblia, extraordinário, o Filho de Deus, aquele que mudou a minha história, que muda a sua história, aquele que nos dá uma experiência viva e verdadeira. Isso é o Evangelho, é um relacionamento com Cristo, é um encontro verdadeiro, é uma conversão legítima e profunda. Estou falando muito rápido, você consegue me acompanhar aí? Consegue? Jesus, o povo de Jesus é uma bênção. Glória a Deus, esse Jesus maravilhoso, tem cuidado de mim, tem cuidado de você. Eu queria falar algo sobre ele. Paulo, quando vai escrever a carta à igreja que está em Corinto, ele diz assim, ó: vocês têm a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Onde está a mente de Cristo? Onde está a mente de Cristo? Para que eu possa possuí-la e tê-la em mim. Está na sua palavra, na sua história, está naquilo que ele ensinou. A Bíblia é a palavra de Deus. Se eu quero ter a mente de Cristo, eu tenho que minimamente focar esse livro. Ontem, lá no concílio, eu perguntei aos diáconos: todos vocês têm lido a Bíblia? Aí o pessoal levantou o mãozão lá em cima. Vocês têm lido muito? Aí começou a diminuir o número de mãos. Eu disse assim: olha, se vocês estão lendo a Bíblia pouco ou muito, estão fazendo errado. O conselho não é para ler. Tem um monte de gente que lê a Bíblia. O conselho é estudar. João 5,39: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O conselho não é ler a Bíblia, é estudar a Bíblia, a palavra de Deus, entender o que ela de fato quer dizer, como ela quer nos orientar e o que ela quer apontar para mim e para você como reino de Deus. E nessa manhã eu quero dividir com você, em breves linhas, a mente de Jesus, o comportamento de Jesus, como Jesus tratou um tema que é tão difícil para mim e para você tratar. O tema da mensagem desta manhã é Jesus e o luto. Diga para o seu irmão assim, carinhosamente: o tema é Jesus e o luto. Isso. Jesus, como Jesus viveu o luto, como ele enfrentou isso. Quero dizer uma coisa para vocês, eu fico admirado com Jesus Deus, mas eu tenho estudado hoje muito mais Jesus homem, porque eu aprendi uma coisa no meu caminho, na minha vida cristã e na minha fé. Eu tenho acesso ao Pai, não é por Jesus Deus. Gente, presta atenção,
eu não estou desmerecendo a divindade de Jesus, não é isso não, tá? O meu acesso a Deus é através de Jesus homem. Eu não consigo seguir os passos de Jesus Deus, mas eu consigo seguir os passos de Jesus homem. E ele mostra como homem o que é andar com o Pai, o que é servir a Deus. Ele mostra como homem o que é ter uma vida espiritual. Você já viu a vida espiritual de Jesus? Jesus jejuava. Já viu isso na Bíblia? Jesus orava. E como Jesus orava? O que mais Jesus fazia? Jesus se santificava. E tem uma outra coisa que Jesus fazia. Está gravando aí, né, pastor? Posso falar? O senhor me deixa à vontade para falar? Eu posso falar? Ih, o pastor não me liberou, então não vou falar. Me convidou para falar, então vou falar. Então, quando Jesus fazia, Jesus participava dos cultos. Tem um monte de gente que quer ficar em casa. Aí é legal ter uma live, participar de uma live, mas Jesus, a vida espiritual de Jesus, Jesus participava do culto. Você vai encontrar Jesus na sinagoga, meu irmão, ali ó, lendo a escritura, ouvindo. Jesus ia ao templo. E tem um monte de gente que só quer ser crente Cristo em casa. Presta atenção, meu irmão, vai, tem que congregar, tem que estar junto. Jesus mostrou isso com a própria vida dele. Ele congregava, Jesus estava junto com a igreja, Jesus andava com os discípulos. Isso é a vida espiritual de Jesus homem. E nessa passagem que eu li, aconteceu uma coisa extraordinária. Eu queria dividir com você. Luto não tem só a ver com perder pessoas não, tá? Luto tem a ver com sonhos não alcançados. Luto é um processo mental natural que faz parte do desenvolvimento humano. O luto é importante, tá, gente? Não é uma coisa, ai meu Deus, chegou um luto na minha casa, na minha vida. O luto é parte de um processo para um desenvolvimento psíquico e emocional importantíssimo. E o próprio Jesus passou por isso. Vamos lá então entender como Jesus enfrentou o luto e quais as lições que ele nos dá com a sua própria vida. 1 João 2, versículo número 6. Acho que eu estou bem localizado. Aquele que diz estar nele, deve andar como ele. Está ali o pessoal daqui é fera, cara. Aquele que diz estar nele, deve andar como ele andou. Então vamos ver como Jesus andou, né? Está escrito também lá em Atos 10, na altura do versículo 38, e como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo lambança. Posso ouvir um amém? Amém. Não amém. Peguei você, né? O qual andou por toda parte fazendo bem e libertando os oprimidos do diabo. Olha, muito obrigado, você deu amém porque você confia em mim. Agradeço você confiar em mim, mas mesmo assim lhe peço, confira a escritura, viu? Seja quem for o pregador, confere a escritura sagrada. Mas eu agradeço, você só disse amém porque você confia na minha pessoa. Muito obrigado pela sua confiança, mas é sempre importante conferir a escritura sagrada. Vamos ver como Jesus viveu, experimentou e passou por isso. Verso de número 12, é aqui que está a primeira lição. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus. Aqui está a primeira lição que a vida de Jesus me ensina e ensina para você. Jesus aceitou o acontecimento que gerou o luto, pois não há como escapar de momentos assim. Jesus já deixou claro para quem ele chama: no mundo você vai ter que viver as aflições. Eu estou com você, mas você não vai ser livre das situações que há no mundo. Jesus recebe a notícia que o primo dele, o João Batista, foi morto. Ele recebe a notícia, ele aceita a notícia, porque não há como escapar dessas dificuldades e crises que a vida vai trazer para a gente. O que nós temos que fazer é encontrar o melhor caminho para superar todas as crises que podem existir.
na nossa história e trajetória. É bom que você saiba, Naum 1:3, são coisas que eu deixo na minha mente quando eu tenho que enfrentar percalço e dificuldade. Quando se levanta uma luta, eu recorro à palavra de Deus e eu vou lembrando coisas que eu já li, que são promessas de Deus para mim. Naum 1:3 vai dizer que o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus tem para nós um caminho no meio da tormenta e no meio da tempestade. Ele não tira a tormenta, ele nos faz passar dentro dela. E ele prova na tormenta que ele é o Deus que cuida de nós. Esse Deus que tem um caminho na tormenta é o Deus que está cuidando de você. É o Deus que está cuidando da Guerra da Prata, é o Deus que está cuidando da Batista Herança lá em Bariê. É o Deus que é presente o tempo todo na sua vida e na minha vida. Jesus recebe a notícia. Jesus ouve o que os discípulos do Batista estão dizendo para ele. Jesus não corre para impedir esse processo. Jesus não cola a cabeça do João como colou a orelha do Malco. Jesus permite que algumas coisas aconteçam. Ele tinha todo o poder para levantar o Batista de novo, mas ele não o fez, porque nem todas as coisas que nós desejamos nós vamos conseguir viver e não vão acontecer conosco. Para o Malco ele cola a orelha, ele coloca no lugar. Para o Batista, Jesus trabalha de outro jeito e ensina o povo dele de uma outra maneira. Você e eu estamos aqui. Jesus conhece a você e me conhece. E é bom a gente olhar Hebreus 2:15-18. Quando o escritor vai dizer uma coisa, convinha que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos, porque naquilo que ele foi tentado e padeceu, ele pode também socorrer todos aqueles que são tentados. Meu querido, qualquer coisa que eu vier a passar, ele já passou. Você se sente abandonado? Ele também foi. Você se sente deixado de lado? Ele também foi. Você foi decepcionado pelo amigo da caminhada? Jesus passou por isso também, né? Então eu não entendo muito bem quando uma gama de pessoas chega assim e fala: pastor, eu acho que não dá não, eu estou triste. Meu irmão, Jesus já passou por isso aí também. Você precisa olhar para ele como seu alvo. Tem uma coisa que é muito interessante, né? Eu sempre digo e vou repetir aqui de novo. Quando eu vejo pessoas que chegam para mim e dizem assim: pastor, com essas lutas todas, essas perdas todas, eu estou tão desanimado. Aí eu falo assim: tá não? Não, pastor, eu estou. Não tá não, tá não. Não, o senhor não me conhece. Realmente eu não te conheço não. Mas o Deus que eu sirvo conhece. E eu vou dizer para você, você não está desanimado não. Você nem sabe ainda o que é estar desanimado de verdade. E a pessoa diz para mim assim: não, pastor, estou desanimado sim. Aí eu vou e começo a perguntar: você continua se alimentando bem? Não, estou comendo. Você continua indo trabalhar? Continuo. Você continua tendo relação íntima com a sua esposa? Continuo. Está desanimado não, meu filho? Tá não, desanimado você está não. Você não quer servir a Cristo. Desanimado você não está não. Porque se você tivesse desanimado, você não saía, você não ia ao shopping, você não jogava bola, você não tinha relação com a sua esposa, porque você está desanimado. Você ainda não sabe o que é desânimo. Você está dando desculpa para não se comprometer. Você não quer ser autorresponsável. Eu tenho que ser autorresponsável com a minha luta, com a minha dor, sem desistir do meu propósito, sem manchar a minha identidade. Isso é autorresponsabilidade. Tem dia que eu estou sangrando, mas eu vou ao templo e eu prego e eu dou o meu melhor e ninguém nem sabe o que está acontecendo comigo, mas eu não estou fazendo teatro não, eu estou dizendo para Deus: o reino não sou eu, a palavra não sou eu, a unção não sou eu, o Espírito não sou eu sou alguém com problema, mas o reino está perfeito. E eu só tenho que permitir o reino fluir através da minha imperfeição. Quem está triste sou eu. Quem está com problema sou eu. Quem está se sentindo deslocado sou eu. Deus está sentado no mesmo lugar o tempo todo, governando tudo. Inclusive governando a mim, que considero que o meu estado não é bom. Que coisa extraordinária saber que Jesus
viveu tudo o que eu vivo. E o texto diz que Ele pode me socorrer em qualquer situação. Então não existe desculpa gospel. Desculpa, desculpinha e desculpete não pode existir para um servo de Deus. Para nós a única coisa que existe, irmãos, é continuar a nossa caminhada, seguindo as pisadas de Jesus, fazendo como Ele fez. Jesus vive e revive momentos assim na sua história. Você já observou que Jesus, por um certo tempo ali da história bíblica, você não vê mais a figura do José? Ah, está aí o filho do carpinteiro, está aí a sua mãe, está aí os seus irmãos, mas José não é mais mencionado? Possivelmente José havia morrido. Então Jesus já havia experimentado luto na sua própria família. Jesus andou mais um pouquinho, viveu um outro tipo de luto, o luto com Lázaro. Embora Jesus tivesse dado para a casa de Lázaro uma palavra de vitória: eu sou a ressurreição e a vida, o meu amigo vai se levantar. E embora as irmãs não tivessem entendido muito bem naquele momento, mesmo Jesus liberando uma palavra de vitória, sabe o que ele fez diante da tumba do Lázaro? Você lembra? Ele sabia que ia levantar o Lázaro, mas o que ele fez diante da tumba? Ele chorou diante da tumba. E o povo disse: vede como amava. E eu quero te fazer uma pergunta, olhe bem para dentro de você. Tem alguma lágrima que você não derramou, que deveria ter derramado? Tem um choro que você prendeu, que você deveria ter chorado? Será que nessa manhã tem alguém aqui que deveria ter chorado e engoliu o choro e não chorou? Porque Jesus chorou diante daquela tumba. E quantas vezes nós engolimos o choro, porque a gente recebeu uma mensagem muito ruim, de que a gente é forte o tempo todo, que nada, nós somos meros seres humanos. E exatamente quando eu reconheço a minha fraqueza, que o poder de Deus vem para se aperfeiçoar em mim. A minha graça te basta, eu posso chorar, eu posso me entristecer, mas a graça vai me bastar, porque é exatamente aí, quando eu estou fraco, é exatamente aí quando eu estou chorando, é exatamente aí, quando parece que eu não vou conseguir caminhar, que a graça de Deus vem, e ela me aperfeiçoa e me faz forte para seguir. E se você em alguma situação reteve o seu choro, você pode fazer isso. Quem sabe Ele não me trouxe aqui para dizer: chora, meu filho, derrama suas lágrimas. Presta bem atenção, Velho Testamento e Novo Testamento, Deus tem um odre para colher as nossas lágrimas. Está lá no Velho Testamento: tu recolhe as minhas lágrimas no odre. Está lá no Novo: vou enxugar todas as lágrimas dos seus olhos. Quem disse que a gente não chora? Quem disse que a gente não fica triste? Quem disse que a gente é um povo que não erra? Quantas vezes nós temos que pedir perdão, irmãos, às pessoas? Recentemente eu voltei ao meu primeiro ministério. Sabe o que eu fiz? Eu fui lá pedir perdão pelos erros que eu cometi lá. Eu orei anos a fio dentro de casa, eu fui no monte, eu orei na rua, eu orei no consultório. Deus, me leva de novo lá, porque eu cresci um pouco mais, eu comecei a ver coisas em mim, e eu vi as coisas em mim que eram ruins, as distorções que eu tinha e as pessoas que eu tinha prejudicado, e Deus me levou naquele lugar. E naquele lugar eu pude fazer uma restituição às pessoas que estavam ali, e foi uma grande bênção para a minha vida. Homens e mulheres que viveram comigo, que caminharam comigo. Eu não fui lá pedir perdão pelas coisas boas, eu voltei para pedir perdão pelas coisas que eu fiz, que eu não deveria ter feito, as pessoas que eu magoei e machuquei, porque eu era imaturo, porque eu era distorcido, porque eu não conhecia como eu funcionava direito. E quando eu descobri, eu voltei lá. E agora eu já fui em várias pessoas. Agora eu estou fazendo o caminho contrário. Eu fui aquelas que eu magoei, e agora eu estou indo àquelas que me feriram, para eu liberar elas. Estou no caminho contrário agora, pastor. Pedi perdão às que eu feri, e agora eu estou liberando as que me magoaram. Sabe por quê? Porque eu quero viver bem, eu quero estar bem. Vou dizer para você uma coisa. Pergunte à minha esposa, se um dia ela vier aqui, se tiver a oportunidade, pergunte a ela. Eu dormia à noite num frio extremo, de lençol finíssimo,
porque eu suava a noite inteira, eu tinha uma sudorese sem explicação. Depois que eu comecei a pedir perdão às pessoas e comecei a conceder perdão, nunca mais suei. Era um efeito psicossomático que tinha em mim. Eu nunca mais suei. Agora eu preciso usar uma coberta mais grossa, porque eu sinto frio. Eu trocava de roupa constantemente durante a noite. Eu tinha prejuízo de sono, porque eu acordava várias vezes. Eu tinha que trocar várias roupas. Eu tinha prejuízo de luz, porque tinha que lavar muita roupa. Sabe por quê? Porque eu tinha coisas em mim que eu não liberava. E quando eu comecei a liberar, eu comecei a ficar melhor. E agora eu deito e durmo bem para a glória de Deus. Tudo bem, o meu sono está começando a ficar menor, mas isso é velhice que está chegando, né? Ok? Então, eu estou dormindo menos, mas é porque eu estou ficando velho. Já cheguei nos 50, estou indo para lá, ok? Beleza? Estou dormindo um pouco menos, é desse jeito. Mas é por causa da minha idade que está avançando, né? Pessoal que está dormindo um pouco aí, levanta a mão. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. É desse jeito aí, viu? Vai piorar, tá? A tendência não é melhorar, não. A tendência é dormir menos. Desse jeito, Jesus chorou. Jesus se alegrou. A palavra de Deus diz: se alegre com quem se alegra e chora com quem está chorando. Precisamos aceitar este momento da vida e não negar sua realidade. Não negue jamais o sofrimento. Jesus recebe a palavra. Você vai ver como Jesus trata isso. Ele aceita a palavra e ele mesmo vai viver o luto e vai nos mostrar. Segunda coisa que Jesus faz, verso de número 13. Quando ele acabou de receber a palavra que o Batista foi morto, sabe o que ele fez? Está aqui, verso número 13. Olha aqui comigo. Jesus ouvindo o quê? O que ele ouviu? Ele ouviu dizer o seguinte: João Batista foi morto. Olha o que ele fez. Retirou-se dali num barco para um lugar à parte. Sabendo as multidões, vieram da cidade seguindo por terra. O que Jesus fez? Jesus respeitou a sua humanidade no processo de luto. Quando ele soube que o Batista morreu, o que ele fez? Ele se retirou. É normal a gente ficar recluso por um certo tempo com o nosso sofrimento, aceitando a nossa dor e lidando com ela. Jesus estava junto com a multidão. Quando ele recebeu, o que ele fez? Ele foi sozinho para um lugar à parte. Ele respeitou a sua humanidade e ele experimentou o processo de luto. E aí, se você seguir o texto, eu vou ganhar meu tempo, porque se eu disser tudo aqui, isso vai para mais de quilômetros de distância. Se você ler os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, ele se retirou não só uma vez, ele se retirou 3 vezes. Ele se retirou, voltou. Se retirou de novo, voltou. Se retirou 3ª vez. Jesus fez isso 3 vezes, depois que recebeu a notícia que o João Batista havia sido morto. Então faz parte, né? Aí, beleza? Pode baixar só um pouquinho? Amém? Beleza, obrigado. Jesus fez isso depois que recebeu a notícia, porque faz parte do processo. Eu dedicar um tempo só para quem? Só para mim. Não é egoísmo. Eu preciso às vezes parar um pouco e dedicar um tempo só para mim. Sabe qual é o nosso problema às vezes? É a nossa cultura do cuidado. Na nossa cultura do cuidado, a gente é propenso muito mais a fazer o quê? Cuidar dos outros do que cuidar de nós mesmos. Eu preciso dar um tempo para mim e cuidar de mim. Quem me ensinou isso? Foi Jesus. Ele que me ensinou. Você precisa às vezes se retirar para você se recompor, para você se ver. O que está acontecendo com você? Lidar com isso, para que quando você volte para o meio do povo, você esteja bem. Quem não se retira muitas vezes fica no meio do povo e fica fazendo o que não devia fazer. Às vezes a gente não se retira, precisa se retirar um pouquinho, não se retira, começa a ser ríspido com as pessoas, porque está cheio demais e não se esvaziou, e começa a tratar mal. O maltrato é horrível. O que nós queremos quando nós estamos como igreja de Deus?
acolhimento. O acolhimento é uma coisa maravilhosa. O acolhimento é uma coisa extraordinária. O acolhimento é instrutivo. O acolhimento me dá senso de pertencimento. Às vezes eu estou mal e eu estou só expelindo para fora, expurgando o mal que está em mim. Por isso Jesus vive o seu momento para nos ensinar que nós, como seres humanos, precisamos. Ele foi até o jardim, convidou os inimigos, orou a Deus, reconheceu que estava num momento difícil. Isso só para nos ensinar. Da cruz ele disse o quê? Lembra as palavras de Deus na cruz? Deus meu. O que ele quis dizer com aquilo? Sabe o que ele quis dizer? Que a nossa humanidade tem um limite. Eu tenho limites, eu tenho fé, mas eu tenho limites. Eu não posso fazer tudo, eu não sou tudo, eu não resolvo tudo. E às vezes também eu não estou bem. E não estar bem também é uma coisa muito boa. Porque aí eu começo a olhar mais para mim, eu começo a dar mais tempo para mim, eu começo a pensar também na minha vida. Jesus nos ensinou isso. Temos que olhar para nós mesmos. Mas no dia da adversidade, devemos fazer isso mais ainda. Eu preciso olhar para mim. No dia da adversidade, eu tenho que fazer isso mais ainda. Eu tenho que me perceber. Quando nós não nos percebemos, nós agimos como Pedro. Jesus falou para ele assim: olha, você vai me negar. Ele: não, vou negar não. Pelo contrário, sabe o que vai acontecer? Eu vou morrer por você. Como Pedro não prestou atenção nele mesmo, quando chegou a hora, o que ele fez? Negou. Não só negou, ele fez ainda uma outra coisa. Além de negar, ele fez o quê? O texto diz que ele praguejou. Eu não sei quem é esse homem, não, nunca vi na vida. Para de me importunar. Um homem que andou com ele, um homem que estendeu a mão para ele, um homem que cuidou dele. Praguejou. Eu não conheço esse homem. Sabe por quê? Porque ele não olhou para si mesmo. Deus falou assim: olha, isso vai acontecer, Pedro, você vai agir assim. Jamais farei isso. Ele nem deu atenção, ele nem pensou: por que Deus está falando isso para mim? O que isso tem a ver comigo? Não, ele seguiu afoito como sempre. E lá na frente, não deu outra. Caiu e caiu feio. Precisou ser restaurado depois por Jesus, lá na frente, né? Deus falou para ele 3 vezes, né? Vou te mostrar como Jesus restaura um homem. Jesus chegou lá, né? E o processo de restauração é importante, tá? Tudo que você tem dentro de você, Jesus vai usar. Todas as suas lembranças e memórias, Jesus vai usar para restaurar você. Ele pegou, chegou na beira-mar, Pedrão estava lá liderando o pessoal, e tome-lhe rede. Pá. Ó, jogar rede sem Jesus, meu irmão, é tempo perdido. Jogar rede sem Jesus é tempo perdido. Começaram a jogar rede, tome-lhe rede, pá, e nada. Aí chegou um homem lá na beira-mar, pegaram alguma coisa aí? Não pegamos nada. Ele falou assim: então faz o seguinte, joga a rede na banda da direita. Quando jogou a rede de acordo com a palavra dele, ó, encheu. Aí o discípulo que ele amava falou assim: é o Senhor. Aí o Pedrão mergulhou, vapo, e saiu na braçada e chegou lá. Quando eles chegaram lá, com aquele monte de peixe, aquela coisa toda, tá Jesus, tá o fogo, tá o Pedro. Aí juntou todo mundo em roda. Aí depois que todo mundo juntou, que Pedro sentou, que o foguinho estava subindo, que o peixinho estava assando, aí Jesus começou: Pedro, tu me amas? Senhor, sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Sabe onde Jesus levou Pedro? Com a fogueira e com o pessoal em volta? Você sabe onde Jesus levou Pedro para curar ele? Com a fogueirinha, fogo e gente em volta? Onde você acha que Jesus levou Pedro? Ele levou o Pedro lá naquela cena que tinha fogo, gente em volta, e ele negou 3 vezes. Foi lá que Pedro voltou. Para Pedro ser curado, Jesus fez ele voltar naquele mesmo lugar. Por isso que lá em Apocalipse vai dizer assim, ó: lembra de onde você caiu. Você tem que voltar no lugar que caiu, tem que enfrentar o mesmo processo. Gente que fica burlando o processo, que não quer lidar com as suas dores, seus dilemas e problemas, é gente que não cresce,
É gente que não cura, a gente fica estacionado no mesmo lugar, aí não perdoa nunca, aí não é feliz, aí a tristeza continua, o vazio está ali. Mas quem tem a coragem de voltar no lugar onde caiu, vai ser muito feliz. Vai ser muito feliz. Gente, diga assim para o seu irmão: tem a ver só com você. Pastor Rodrigo, só tem a ver com o senhor, só tem a ver comigo. Pessoal, disse e vou dizer de novo: reavivar é importante. Quando eu tinha 30 anos, eu fiz terapia com 30 anos, fiz 7 anos e ainda estou em processo de terapia. 30 anos, eu comecei a mudar coisas em mim. E aí, eu cheguei na casa do meu pai e abracei o meu pai. 30 anos, e abracei o meu pai. Pastor Rodrigo, representa o meu pai aqui rapidinho. Vem aqui, me ajuda aqui. O meu pai não tem esse tamanho todo não, tá? Eu vou explicar para ele como o meu pai faz. Braço duro para baixo, braço duro, cabeça para baixo e cara feia. Meu pai, aí eu, pai, eu te amo. Com 30 anos, continua aí. O meu pai me disse coisas que eu jamais diria para o meu filho, porque eu abracei e beijei ele. 30 anos. E continuei. Meu pai do mesmo jeito. 30 anos e 1 mês. 35 anos. Te amo, pai. 40 anos. Te amo, pai. 49 anos. Te amo, pai. Mas Priscila, quando eu estava à porta, quando eu estava às portas de fazer 50 anos, dos 30 anos às portas de fazer 50 anos, fui de novo no meu pai, fazer a mesma coisa que eu fiz com 30 anos até quase com 50. Fui de novo. Quando cheguei lá, aí aconteceu uma coisa extraordinária. 20 anos fazendo a mesma coisa ininterruptamente, e o meu pai braço para baixo, rosto fechado, cara de raiva. 20 anos, meu irmão, abraçando, beijando e dizendo: eu te amo, pai. Porque eu descobri que não tinha a ver com ele, tinha a ver comigo. E aí as portas de fazer 50 anos, não vou nem falar de 30 para trás, tá? Não me pergunte se eu me lembro, meu pai ter me dito eu te amo, porque eu não me lembro, eu não consigo encontrar a memória, tá bom? Mas eu levei 20 anos fazendo a mesma coisa ininterruptamente. Sabe por quê? Porque eu não estava esperando que ele fizesse nada, eu só esperava que eu fizesse o que eu tinha que fazer. Eu tenho que ser o melhor filho que eu puder, é a minha missão. Enfrentei meu dilema com aquele homem, ele continua do mesmo jeito. Quem foi que mudou? Quem foi que mudou? Foi eu que mudei. Eu decidi encarar o dilema, superar o dilema, vencer o dilema. Eu decidi derrubar a parede. Eu decidi ser autorresponsável. Eu sou filho dele e devo viver como tal. Ele não me beija e não diz eu te amo, mas eu beijo e digo eu te amo. Porque não tem a ver com meu pai, tem a ver comigo. Enfrentar o seu processo, ir adiante, superar-se. Jesus falou assim, ó, Jesus, se a nossa justiça for como a justiça dos fariseus, não serve. A nossa justiça tem que exceder. Se eu falo só com quem fala comigo, se eu amo só quem me ama, minha justiça tem que exceder. Eu preciso ir além. Além de mim mesmo. Para ir além de mim mesmo, eu preciso contar com a graça de Deus. É a graça trabalhando, é a graça que me trouxe aqui. Para chegar aqui, eu passei por um casal que eu prestei um socorro. Pastor Rodrigo, quero dizer uma coisa para o senhor de antemão, tá? Se eu estiver vindo para cá e eu encarar uma situação que eu entenda que dependa de mim, eu não venho não, tá? Eu vou ligar para o senhor, prega o senhor aí, eu vou ajudar alguém a resolver um negócio aqui, tá bom?
Então, se o senhor pretende me convidar em algum outro momento, já tem em mente. Eu vou ter que ir preparado, porque o pastor Pedro falou que se ele encontrar um negócio na rua, ele vai acabar resolvendo e não vai vir, ok? Eu vou até vir depois para falar com o senhor, mas naquele momento, meu irmão, eu sou muito inclinado a parar para ajudar, tá bom? Ok? Porque é aquela coisa, né? O levita e o sacerdote eram tão bons e o trabalho deles era tão espetacular que não dava tempo para fazer o quê? Para socorrer ninguém, né? Ok? Eu tenho certeza que se eu não chegar aqui, o Espírito Santo vai usar o senhor, o pastor, Carlos, ou os irmãos aí, e vai ser a glória de Deus, vai descer nesse lugar, tá bom? Então a gente tem que estar sempre aberto para as necessidades que estão ao nosso redor e ver como a gente pode tratar isso. Terceira lição: Jesus não permite que o processo de luto paralise o seu propósito. Quem é João Batista? João Batista é alguém que foi criado para a glória de Jesus. João Batista é alguém que foi chamado para ser o precursor. João Batista é aquele de quem Jesus diz: do nascido de mulher não tem profeta maior do que ele. João Batista é aquele que quando Jesus chega na casa dele e ele ainda está no ventre da mãe dele, ele promoveu um Shangri-La de coisa no ventre da mãe dele, da Isabel. Ele começou a chutar, dar cambalhota, fazer coreografia e tudo mais que você imaginar dentro do ventre da Isabel, meu irmão. Você lembra dessa cena? Quando Maria chegou na casa dela, o que o João fez? Mas João começou naquele vento maravilhoso dentro do ventre da sua própria mãe. O Batista celebrou Jesus estando no ventre da sua própria mãe. Quando você me saudou, o menino se agitou todinho dentro de mim. Ele fez uma bagunça santa. Bagunça santa é bom. Bagunça que não é santa não é bom não. Fazer bagunça santa é extraordinário, mas tem bagunça que não é santa não, viu? Mas essa foi uma bagunça santa que o Batista fez no ventre da mãe. Esse é o homem que Jesus recebe a mensagem. O Batista morreu, o primo dele, alguém que ele amava. Mas Jesus nos dá a seguinte lição: ele continua vivendo o seu ministério. Ele se retira e ele volta a fazer o que estava fazendo. Tem gente que se retira e não volta para mais nada. Se retirou e não voltou para mais nada, tem alguma coisa errada, alguma coisa está fora do lugar. Jesus se retirou, orou, chorou, sofreu, mas fez o quê? Voltou para tratar a multidão, para estar com pessoas, para lidar com gente, se envolver com o problema delas, tá? Quando eu me envolvo com o problema dos outros, além dos meus também, eu cresço. No relacionamento eu posso adoecer, mas no relacionamento eu posso ser curado também, amém? Na relação eu posso ficar doente, mas no relacionamento eu posso ficar curado. Tiago 5,16: confessai, verbalizar, colocar para fora as vossas faltas uns aos outros, para que sejais curados. Então de vez em quando eu seguro alguém no corredor: vem cá, vamos nos curar. Hoje é o dia da cura. De vez em quando eu paro alguém no corredor assim: vem cá, vem cá, vem cá. Hoje é o dia da cura, vamos nos curar. Você fala qual é o problema, que eu falo qual é o problema, porque a gente tem que se curar, tá? Lá em casa também é assim, tá bom? Na sua casa eu não sei. Ontem no concílio, os diáconos perguntaram assim, uma pergunta foi: como é a sua relação no ambiente familiar? Aí todo mundo: maravilha, nota 10, extraordinário, aquela coisa toda. Até ola fizeram lá, fazer que maravilha no contexto familiar. Aí depois, quando voltou bem, eu falei assim: a minha família também é legal, mas de vez em quando voa a panela. Alguém um dia me parou e falou assim: pastor Pedro, sua família é toda justinha, né? Estive lá no templo, lá estava observando sua família, né? Família muito legal, toda justinha. Suas filhas, eu falei assim: até o dia que você for morar comigo. Até o dia que você passar um dia lá em casa, para você ver o quanto de justinha minha família é. Gente, é desse jeito, é por aí. Nós temos que seguir, mesmo tendo dificuldade, crise, ziquezira, panela voou. O bom lá em casa é o seguinte: a gente senta para conversar. Dá o pepino, a gente senta na mesa e conversa. Nós não fazemos nada, irmão, em quarto. Fazemos tudo na mesa, sentado. E as crianças ali também que viram o rendezvous, tem que participar do rendezvous também, para ter uma boa direção. Sabe o que as minhas filhas precisam saber? Elas precisam saber o seguinte: não tem família perfeita, mas quando der problema,
tem que aprender a resolver o problema. Senta na mesa e conversa. Só levanta quando finalizar o negócio. Se não sair lasca na sua casa, Deus te abençoe, porque na minha sai. Se não voa a panela lá, Deus te abençoe, porque na minha voa. Lógico, não voa, né? É só figura de linguagem. Só quero dizer assim, famílias têm problemas. Todo mundo tem problema, mas não devemos parar. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu decidi, tá? Eu decidi continuar amando a minha família, independentemente do que vai acontecer, ok? Eu decidi. Minha família tem dificuldade, mas eu decidi amar a minha família. Eu vou envelhecer do lado da minha esposa. Não vou trocar de filhos. Eu decido isso todo dia. Por mais conflitante que seja viver com família, eu decido todo dia a ficar com essa família. Eu não quero outra. Tomara que eles tenham decidido por mim também. Finalizo aqui, pastor, dizendo: Jesus nos ensina a enfrentar os nossos maiores desafios, temores e medos, a partir da sua própria pessoa, no que envolve a presença da morte. Lucas 9, na altura do versículo 28, 29 a 31, se manifestou Moisés e Elias. Sabe qual era o teor da conversa lá? Sabe o que ele estava falando com Jesus? Lucas é o único livro que diz o que foi conversado entre Moisés, Elias e Jesus. Estavam falando da morte de Jesus, da partida dele, da sua crucificação. E mesmo assim, ele desce do monte, ele continua caminhando, continua servindo, continua amando, continua acolhendo, continua ministrando a palavra do Pai e do Reino ao coração das pessoas. Independentemente da nossa dor, precisamos continuar caminhando, vivendo o propósito para o qual nós fomos chamados. Desse jeito. Você pode dizer para o seu irmão assim: viva o seu propósito, independentemente das suas dores. Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Rodrigo.